Pessoal, meu nome é Luan, sou interno de medicina do 6º ano da Uniatenas, campus Paracatu, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, que eu vou abrir o slide para vocês agora, que é um tema que vem assim caindo muito em questões de prova e é um tema muito importante na nossa prática profissional da saúde, tá? Como proceder em caso de queimaduras. Isso. Só abrindo o slide. Isso, como proceder em casos de queimaduras. Pessoal, esse teminha eu vou iniciar ele com vocês com um caso clínico muito comum que pode chegar aí no seu plantão, no seu atendimento. É importante debater sobre isso. Durante o seu plantão, chega um paciente de 34 anos, 70 quilos, vítima de queimadura após uma explosão em uma fábrica abandonada. Ele apresenta queimadura de 2º grau na região anterior da face, certo? Sem queimadura no couro cabeludo. Apresenta também queimaduras de 2º e 3º grau em todo o tronco anterior, certo? Tronco anterior a gente vai pegar tórax e abdômen. E além de queimadura de 1º grau em região posterior de membros superiores, parte de trás do braço. Além disso, ele também tem queimaduras de 2º e 3º grau em região anterior dos membros superiores. Ele ficou na fábrica por mais ou menos 2 horas até ser trazido ao hospital por um morador de rua. Pessoal, caso bem típico que pode chegar aí pra gente quando a gente estiver de plantão. Então tem várias perguntinhas que eu deixei aqui, ó, que você tem que saber responder caso chegue algum paciente desse jeito para você. É muito comum ter esses acidentes, tanto em fábricas, como até mesmo na própria rua, por queimadura elétrica e tudo mais. Nesse caso clínico, você tem que saber responder essas perguntas para você abordar bem esse paciente. Qual a superfície corporal queimada? Quais as prioridades no tratamento? Como deve ser feita a reposição volêmica? Quais os outros tratamentos a serem adotados? Há indicação de transferência para o centro de grande queimado? Tem indicação de enxertia de pele? Tudo isso a gente vai debater nessa pequena aulinha aqui, tá? E vamos começar a introdução, que para falar disso tudo é importante a gente saber e relembrar um pouco das camadas da pele, né? Que é a epiderme, derme e hipoderme, ou tecido subcutâneo, tá? Essas 3 camadas eu deixei bem elaboradinho aqui para vocês, tá? Só para dar uma lembrada. Não vamos aprofundar muito nisso, é só para relembrar mesmo, tá? E essas 3 camadas vão ser importantes a gente estar classificando as queimaduras daqui em diante. Uma das curiosidades que eu trouxe para vocês sobre a epidemiologia, né? Mais de 500 mil lesões anualmente nos Estados Unidos, só de queimadura, tá? 60 mil precisam de internação, ou seja, precisam de estar ali com cuidados. A gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo, certo? Ela é responsável por diversas funções, manter a homeostase, equilíbrio homeotérmico também, tá bom? Então, quando a gente perde ela, a gente precisa estar, sim, procurando o atendimento. Então, galerinha, aqui está a epidemiologia, né? Mais de 500 mil lesões anualmente nos Estados Unidos, 60 mil necessitam de internação, 2/3 envolvem homens, jovens, crianças e idosos. Além disso, 75% dos acidentes ocorrem em ambiente domiciliar, doméstico, né? Só de queimaduras a gente tem mais de 4.500 óbitos por ano, e o que vai definir a qualidade de vida desse paciente e o prognóstico futuro é a sua conduta, é a conduta que o profissional de saúde vai estar tomando em relação ao caso, certo? Sobre as etiologias, muita gente acha que a queimadura é só por fogo, negativo. A gente tem tipos que causam as queimaduras, tá? A gente tem a queimadura tradicional, que é a por fogo ou chama, tá bom? A gente tem escaldadura. O que é isso, Luan? Escaldadura é quando cai um líquido quente na pele, tá? E forma aquela queimadura. Pode ser água quente, óleo e tudo mais.
Tem a queimadura por contato, que é aquela que é causada por o gelo mesmo pode fazer isso, certo? Quando você põe uma panela quente também em cima da mão ou na pele, também pode causar essa queimadura. As queimaduras químicas, que são por elementos químicos mesmo, alguns têm um poder de ionizar a pele e causar essa queimadura, tá bom? E a por eletricidade, tá? Por último, mas ela não é assim de se subestimar, tá? A queimadura por eletricidade é uma das queimaduras mais graves que a gente vai enfrentar nos nossos plantões. Além das causas, a gente também pode estar definindo a queimadura por profundidade, tá bom? Vamos debater um pouquinho mais sobre esse tema. Antes de passar para a profundidade, para a gente estar classificando naquelas primeiro, segundo, terceiro grau, é importante a gente ter a noção da fisiopatologia. A gente vai ter 3 tipos de zona na queimadura. A zona de coagulação, que é onde ocorre mesmo a lesão, a necrose ali do tecido, aonde que encosta, por exemplo, o fogo, tá? A zona abaixo da zona de coagulação, a gente tem a zona de estase. Lembra que o nosso corpo é feito por proteínas, certo? Todo o nosso corpo é feito por proteínas. Logo, a gente sabe que as proteínas desnaturam. Quer um exemplo disso? O ovo, quando você cozinha, ele muda do estado líquido para o estado sólido. É uma desnaturação de proteína. Ou então, quando você bate a clara de ovo, tá? Faz aquele aspecto mais esbranquiçado que ela vira depois, aquilo ali nada mais é que o aumento da temperatura que você fez com a agitação das moléculas. Desnaturou a proteína também. A zona de estase, as células que estão ali, elas não vão estar funcionando adequadamente, tá? E a zona mais abaixo da zona de estase é a zona de hiperemia. O que é a zona de hiperemia? É onde vai estar ocorrendo os processos de inflamação, liberação de prostaglandinas, fatores de coagulação, tá? Então a zona de hiperemia nada mais é que a zona que vai estar acontecendo o processo inflamatório, tá bom? Aqui eu deixei bem explicadinho para vocês, tá? Da zona de coagulação, zona de estase, zona de hiperemia. Mas como eu já falei, não tem necessidade de falar novamente. Se alguém quiser ler, tirar uma fotinha, fica à vontade, tá? Além disso, na fisiopatologia, é importante a gente saber as alterações sistêmicas. Tratando de uma queimadura grave, o paciente ele vai ter alteração hemodinâmica. Por quê? Lembra que eu te falei que vai perder líquido? Se vai perder líquido, porque a pele é uma camada protetora que não deixa a gente perder líquido, ela ajuda na homeostase e na manter a temperatura corpórea normal também, o sangue ele vai ficar hipovolêmico, porque eu estou perdendo líquido. Então vai ter o que? Uma baixa da pressão arterial. Com isso, os vasos que estão adjacentes aos vasos da queimadura, eles tendem a vasodilatar para permitir a diapedese, que é a migração do líquido para o tecido adjacente, certo? Por isso que a gente vai ter uma alteração hemodinâmica. A permeabilidade vascular e o edema, que é também por conta dessa alteração hemodinâmica. A imunossupressão, porque quando a gente tem a diapedese, a gente passa a perder também, além de proteínas, algumas células de defesa, tá bom? Aqui, coloquei fluxo renal reduzido. O que acontece quando o fluxo renal vai reduzir? O porquê, na verdade, que ele vai reduzir, né? O fluxo renal ele vai reduzir porque vai ter uma baixa de sangue, uma hipovolemia, certo? Se tem hipovolemia, não faz sentido eu estar excretando urina, jogando para fora o líquido, sendo que eu estou precisando de líquido na corrente sanguínea. E por último, aumentada a permeabilidade da mucosa intestinal, porque tudo que cair ali, o corpo, por conta do aumento do metabolismo, vai absorver mais rápido. Então, essas são algumas alterações sistêmicas que a gente vai ter, tá? Além disso, a gente vai ter alteração respiratória, alteração metabólica, tá bom? Mas isso a gente já falou e agora chegou na parte mais importante, que é sobre a profundidade da queimadura. A gente vai ter 4 graus de queimadura. Primeiro grau é aquela queimadura do sol. É a queimadura que vai atingir só a epiderme. Lembra das camadas da pele que a gente falou agora, certo?
A queimadura que atinge só a epiderme é denominada queimadura de primeiro grau. Queimadura de segundo grau ou segundo grau superficial, porque a gente vai dividir segundo grau em dois. Segundo grau superficial e segundo grau profundo. A segundo grau superficial vai pegar parte da epiderme e derme, tá? Perdão, parte da derme e epiderme, tá? A segundo grau profundo já pega a derme sozinha, a derme toda, tá bom? Terceiro grau, a gente vai pegar derme, epiderme e hipoderme, certo? E quarto grau já chega no músculo. E agora a gente vai saber como que a gente vai classificar na prática clínica, tá? Aqui tá umas fotinhas para a gente estar vendo sobre primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Como que elas vão avançando. A queimadura de primeiro grau, como eu falei, é aquela queimadura do sol. Ela não vai sangrar, não tem as bolhas, tá bom? Além disso, a resolução dela costuma ser mais rápida do que das outras, de 3 a 6 dias, tá? Elas são dolorosas, contém a hiperemia, tá? Porque teve ali, sim, uma lesão, queimadura é uma lesão. E não costuma deixar nem cicatriz e nem sequela. Então, a de primeiro grau não é tão importante assim para nós, já que ela vai ter uma resolução espontânea. A de segundo grau já entra um pouco mais de cuidados da nossa parte. Elas vão atingir a derme, né? Segundo grau que eu estou pegando, tanto o superficial e o profundo, vai atingir a derme. Elas são um pouco mais úmidas e elas possuem os flictemas. O que são os flictemas? São as bolhas. Aquelas bolhas que a gente vê nas queimaduras em si. Aqui no slide deixei alguns exemplificando para vocês, tá? Essas bolhas, elas costumam ser dolorosas, tá? A recuperação aqui, ela não é tão rápida como na de primeiro grau, que é de 3 a 6 dias. Aqui a recuperação vai demorar mais um pouquinho, tá bom? A recuperação tende a demorar semanas. Algumas semanas vai depender da extensão. E aí, Lua, vamos estourar ou não a bolha? O ideal é não estourar, tá? Teve a queimadura de segundo grau, você vai lavar ela copiosamente até chegar no hospital. Lava pelo menos 20 minutos debaixo da água fria. Não usa gelo, porque vai causar mais queimadura de contato. E essa bolha nada mais é do que uma capa que vai proteger ali nosso tecido e evitar a infecção. Então não estoure a bolha, tá? Queimadura de terceiro grau. Aqui a gente vê uma coisa assim que muitas pessoas demoram um pouco a entender. Essa queimadura, uma das principais características dela, além dessa cor esbranquiçada, ser pouco úmida, né? É uma queimadura que vai pegar epiderme, derme e hipoderme, tá? Nessa queimadura, o que a gente pode fazer como um peguinho de prova? Essa queimadura, ela não tem dor. Ah, Luan, não tem dor porque você nunca teve essa queimadura. Não, é porque ela pega as 3 camadas e queima os nervos. O que dói mesmo são os tecidos aqui, ó, que é a transição entre a pele não queimada e a queimada, que aqui vai ter queimadura de primeiro e segundo grau, tá bom? É isso que vai doer, é isso que caracteriza a dor. E a de quarto grau, a gente vai estar queimando ossos e tendões. Sobre a de terceiro grau, só para relembrar um pouco, geralmente precisa de enxerto, tá? Você precisa estar colocando uma camada de pele ali para estar protegendo ela, porque ela não costuma regredir sozinha, tá bom? Aqui tá só uma tabelinha para a gente dar uma olhadinha sobre os graus, as principais características de cada uma, mas como eu falei, né? Bem tranquilo essa parte. Agora, a extensão. Por que você precisa calcular a extensão? Lembra que eu te falei que a queimadura ela vai causar uma desidratação? Logo, a gente precisa o quê? Hidratar esse paciente vigorosamente. A gente vai calcular a extensão a partir da queimadura de segundo grau, já que a de primeiro é mais tranquila e resolve sozinho. As extensões, a gente tem algumas regras, tá? Coloquei essas regras aqui só de curiosidade mesmo, essa regra da mão, esses 2 diagramas.
a gente não costuma usar muito, tá, no hospital. O que a gente usa mesmo é a regra de Wallace, ou a regra dos 9. Tá aqui a regra dos 9 para nós, tá? É com ela que a gente vai calcular a superfície corporal queimada, tá bom? Aqui, ó, vamos lá. Tronco vale 18, sendo que tórax vale 9, abdômen vale 9. As pernas valem 18 também, tá? Região anterior vale 9, região posterior vale 9. A parte posterior de tronco também vai valer 18. Parte superior, posterior de tronco vale 9 e a inferior vale 9 também. Os braços, eles vão valer 8, tá? Por que 8, mano? Porque 9 é 1 ponto, quer dizer, 1% é a mão, tá? Então, 1% é a mão. Região posterior de braço, que é atrás, vai valer 4 e região anterior 4, dando um total de 9 no membro superior, tá? E por último, a cabeça, que também vai valer 9. Aqui só deixei o diagrama para vocês darem uma olhada, mas assim, como a gente não usa muito, não tem muita importância, assim, só em critério de prova mesmo. Agora chegou a parte que todo mundo estava esperando, sobre o tratamento, né? Primeira coisa, antes de chegar no hospital, sempre preocupe com a segurança sua e de sua equipe, tá? Ah, Juan, foi um acidente de carro, o poste caiu em cima do carro e eletrocutou a pessoa. Eu vou garantir a segurança da cena. Primeiro, para garantir que nenhum outro, eu vou sinalizar para garantir que nenhum outro carro bata atrás. Segundo, eu vou ver se a fonte de energia foi desligada, porque não adianta eu ir lá e tomar um choque também, tá? E uma curiosidade sobre as queimaduras elétricas. Todas elas têm orifício de entrada e orifício de saída. Você vai lavar copiosamente, caso não dê tempo de chegar no hospital, você vai lavar por 20 minutos também o orifício de entrada e o orifício de saída. O ideal é levar ao centro de atendimento médico. Enquanto você leva o SAMU, removia ali a pessoa do local da cena, ele tem que ofertar máscara de oxigênio a 100% para essa pessoa, porque a gente não sabe se teve queimadura de via aérea, que é uma parte importante, até deixei aqui para a gente prestar atenção na avaliação inicial. Queimadura de face precisa ser levado para o centro de referência de queimados da região. Queimadura de face ou de áreas nobres, que é a região genital e mãos, é considerado queimaduras graves, tá? Precisa ser levado para o centro de referência da região de grande queimado. Vibrícias chamuscadas, perdão. O que é isso, Luan? Os pelinhos que a gente tem no nariz chama vibrícias, tá? Se elas estão chamuscadas, provavelmente teve queimadura de via aérea. Queimadura de via aérea costuma evoluir para uma edemaciação da via aérea. Edemas, tá? Pode fechar a glote. Então é importante que esse paciente seja monitorizado, tá? Para ver se precisa ou não de via aérea definitiva. Escarro carbonáceo, mais um sinal de queimadura de via aérea. O paciente está taquipneico, provavelmente está desaturando, provavelmente também vai precisar de suporte avançado de saúde. Iniciar um IOT para esse paciente, ver como é que está o Glasgow dele. Rouquidão progressiva. Por que rouquidão progressiva? Provavelmente também esse paciente vai ter um edema de laringe e glote, tá? Então, sempre ficar atento com isso. Cuidado com as feridas que a gente tem que ter. Gente, geralmente, o paciente chega com queimadura de 2º grau, ele mesmo já estourou a bolha, o flictema. Então, tem que fazer um curativo ali, tem que manter sempre limpo e seco, tá bom? O que acontece? O curativo desses flictemas tem que ser trocado pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia, porque senão vai começar a coagulação e vai curar no curativo, tá? O processo de cicatrização vai ser impedido por conta do curativo, tá bom? Aqui é importante também, muitas pessoas não
não preocupa com isso. O paciente grande queimado, ele tem alta chance de ter uma hipotermia. Ah, Luan, o cara passou por uma queimadura e vai ter uma hipotermia? Sim, perdeu muito líquido. Então você tem que garantir a regulação térmica desse paciente, minimizar a perda de calor e controlar a temperatura. Queimou ali na hora, queimou com óleo, queimou qualquer coisa, por que é importante você deixar o braço debaixo da água? Ou então a parte do corpo que foi queimada? Impedir que a lesão avance, impedir que a queimadura se aprofunde ainda mais, tá? Geralmente a gente usa o soro fisiológico 0,9%. Mas o paciente está em casa, é água mesmo, tá? Tem que ficar irrigando ali, copiosamente. Reposição volêmica, essa parte é uma parte principal do prognóstico. A câmera desligou aqui, vamos lá. Como eu estava falando, galera, a respeito da reposição volêmica, né? Reposição volêmica, primeira coisa, o paciente chegou grande queimado, a gente tem que pegar o acesso venoso periférico. Ah, Luan, então o paciente queimou as duas mãos, não tem como pegar membro superior, pega membro inferior. Ah, o paciente é amputado, não tem membro inferior, pega intraósseo, tá bom? Pega os dois acessos, importante dois, tá? Porque se perder um tem o outro. E geralmente a gente repõe com ringue lactato mesmo, tá? A gente tem essa regrinha aqui, ó, para reposição rápida, que é o peso vezes superfície corporal queimada dividido por 8, que vai dar 1 ml por hora. Não preocupe com essa regrinha aqui agora, tá? Isso aqui é só para a gente fazer lá na hora para reposição rápida, mas tem umas continhas mais complexas para a gente fazer a partir desse momento. As duas principais fórmulas que a gente costuma usar é a Parkland, que é 4 ml por quilo por peso, e o ATLS 10ª edição, 2 ml por quilo por superfície corporal queimada, certo? O Parkland 4 ml peso por superfície corporal queimada. Lá no hospital a gente usa a ATLS 10ª edição, tá? Mas esse Parkland é muito cobrado em provas aí em todo o Brasil. O que é importante da gente saber desse tratamento? Eu tenho que calcular a superfície corporal queimada para mim iniciar a reposição volêmica. O protocolo diz que a gente tem que repor 50% da regrinha que a gente acabou de calcular aqui, ó, do quantidade de líquido total, tá? 50% nas primeiras 8 horas e os outros 50% nas outras 16 horas. O protocolo manda a gente fazer assim. Por que é assim? Antigamente, o pessoal repunha empiricamente. Imagina um paciente, então, de 70 quilos com 90% de superfície. Imagina, então, um paciente, 70 quilos, 90% de superfície corporal queimada, ainda vezes 2, você tendo que repor essa quantidade de soro para ele de uma vez. Não ia dar certo, né? A gente ia ter um desequilíbrio osmótico ali. Então, é por isso que a gente usa esse protocolo, 50% nas primeiras 8 horas e os outros 50% nas 16 horas restantes. Albumina, eu não reponho no primeiro momento, tá? Albumina eu reponho depois de avaliar a necessidade em 24 horas. O que é o principal da gente ver se tá ou não dando certo a nossa reposição volêmica? Para a gente ter um padrão, para ver qual que está sendo a reposição correta volêmica do paciente, a gente usa o débito urinário. O débito urinário a gente calcula para saber assim, ó, o paciente está respondendo bem a reposição, não está respondendo bem. Então a gente deixa aqui, ó, 0,5 ml por quilo para adulto e 1 ml por quilo para criança. E em queimadura elétrica tem que ser 2 ml por quilo, tá? De débito urinário. Sonda nasogástrica a gente pode estar passando, tá? Para evitar a compressão ali, tá? De alguns órgãos, em caso de queimadura ao redor do tórax todo, a gente vai ver também. E aqui eu deixei por curiosidade também que a gente tem que fazer a antitetânica, né? Obrigado em todo o serviço de saúde. Escarotomia e fasciotomia são duas técnicas semelhantes, tá? Para regiões distintas. O que acontece? Quando a gente tem a queimadura ao redor todo, ou do tronco, ou de algum membro, a gente tem um processo chamado síndrome compartimental.
O processo inflamatório mesmo, ele pode causar isquemia daquele membro, levando à amputação. É por isso que a gente tem que fazer a escarotomia, como está descrito aqui, ó. A gente vai fazer esse procedimento que está no tórax dele, que é abrir mesmo o tórax, tá? Para evitar que tenha síndrome compartimental. E aqui em região de perna chama fasciotomia, tá bom? Também para evitar síndrome compartimental. Sobre as queimaduras elétricas, importante monitorização. Sempre tem que manter o paciente monitorado, pelo menos de 24 a 48 horas, porque pode dar alguma patologia, uma fisiopatologia cardíaca nele, tá? Sobre queimaduras químicas, sempre é importante despir totalmente o paciente que teve alguma queimadura química, por exemplo, com algum elemento químico. O elemento pode grudar na pele e pode ir piorando, tá? Antibiótico, quanto que a gente vai entrar? Ó, o antibiótico que a gente usa padrão ouro como profilaxia é a sulfadiazina de prata. Só que em grandes queimadas a gente já entra com um antibiótico sistêmico, porque a sulfadiazina de prata é uma pomada, tá? Lembrando aqui, coloquei que as principais causas de morte são as infecções mesmo, que a gente vai ter. Aqui sobre as ressecções precoces de escaras em enxerto de pele, é que toda queimadura de 3º grau a gente vai ter que ter um enxerto, só que para isso a gente tem que debridar aquela área queimada. É tipo uma raspagem mesmo que a gente fala, tá bom? Ó, aqui é mais uma curiosidade, a gente está tendo, o Brasil ele é pioneiro nisso, vou mostrar a fotinha para vocês. Esse curativo biológico, que é feito com uma pele de peixe, tá? Os benefícios dele é que não precisa ser trocado toda hora. Além disso, eles não vão inibir a cicatrização. Ele cicatriza junto ali, sabe? Como eu tinha falado no outro lá, que tem esse probleminha, né? De estar inibindo a cicatrização. Mas, em suma, pessoal, o nosso protocolo trabalha em cima disso. Aqui eu deixei os 11 passos, na verdade, que a gente vai ter que ter em mente para tratar esse paciente. Avaliação geral do paciente. O paciente está taquipneico, o paciente não está taquipneico, o paciente veio com alguma queimadura de via aérea, como que esse paciente está, manutenção da via aérea respiratória, saber se vai necessitar ou não do IOT, tá? Do suporte avançado de vida, certo? Analgesia, galera. Lembra que esse paciente está sentindo muita dor, principalmente na queimadura de 1º e 2º grau. Então a gente sempre tem que ir escalonando os analgésicos. Começa com dipirona, se não for alérgico, a gente passa tramal, codeína, morfina, tá? Hidratação e combate do choque, a gente já falou as regrinhas, né? Parkland, ou então a regrinha lá do nosso 10º ATLS. Monitorização do débito urinário, que é para a gente saber se está sendo eficaz ou não a reposição volêmica. Profilaxia de tétano, que eu também disse para vocês. A profilaxia de úlcera de Kürle. O que é isso, Luan? É só avisar para o pessoal, grande queimado, sabe? Geralmente está na UTI, ele tem que ficar mudando de decúbito, porque senão ele vai dar uma úlcera, vai piorar o quadro clínico dele, tá? Aí a equipe tem que ficar sempre atenta a isso. Tratamento da ferida, que a gente já falou, fliquitema estourou, sulfadiazina de prata, a gente pode estar entrando. Aporte nutricional, lembra que o metabolismo desse cara está lá em cima, então a gente tem que ter um aporte nutricional um pouco maior para atender essa demanda metabólica, tá bom? Antibiótico terapia sistêmica, se necessário, se a gente vê que é um cara um grande queimado ou algo assim, a gente costuma entrar com ceftriaxone e metronidazol, certo? Ou clindamicina. E suporte de reabilitação. Alguma dúvida? Estou à disposição para responder, pode mandar. Meu nome é Luan. Eu vou deixar o Instagram aí para vocês, caso vocês quiserem seguir, trocar alguma ideia, pode mandar lá. Muito obrigado, viu, pessoal? Tudo de bom para vocês. Aproveita a belezura desse congresso aí. Tchau, tchau.